Além disso, Temos um ótimo produto, mas estávamos perdendo o nosso produto. Vou te dizer uma coisa, se eu tivesse perdido essa eleição, se você tivesse a Kamala, é a mesma coisa. Joe e Kamala, eu chamo eles de iguais. Se você tivesse a Kamala entrando, eu acredito que nosso país teria se tornado uma Venezuela turbinada. Eu costumava dizer isso durante a campanha. Se eu não ganhar, vamos virar uma Venezuela. Então, temos 18 trilhões de dólares entrando. Acho que podemos chegar a 20 trilhões até o final do ano, certo? Menos de um ano, 18 trilhões de dólares. O recorde é 3 trilhões de dólares. 3 trilhões de dólares já é muito dinheiro. 18 trilhões de dólares é algo inimaginável. Isso tudo é investimento. Isso é construir fábricas. Isso é construir plantas industriais. Você sabe quantas fábricas de carros nós temos? Metade de vocês aí está com fábricas de carros. Onde vocês estão, a Louisiana está indo muito bem. A Geórgia, bem ao lado de vocês, também está indo muito bem. Ó, gente boa. Todo mundo gente boa. Na verdade, aqui nessa sala eu não consigo ver ninguém. Tem alguém aqui que era para eu não gostar? Acho que algumas pessoas talvez nem apareceram. Só tem uma pessoa que eu realmente não gosto. A mesma pessoa que o Mike desistiu, porque tem alguma coisa errada com ele. Ele é uma pessoa doente. Mas é só um, de verdade. Os outros você só precisa entender. Eles também têm alguns problemas. Mas você só precisa meio que acompanhar, entender, sentir pena deles, aconselhar a família. Eles estão bem? Porque o que estamos fazendo é o certo, mas são 18 trilhões de dólares, fábricas de carros sendo construídas. Eu estive no Japão. Alguém me repreendeu, dizendo que eu não deveria estar viajando. Eu não gosto de viajar. Eu não gosto de viajar. Mas quando viajo, gero muito dinheiro para o país, não para mim. Para mim, eu não ligo. Tem um propósito muito maior. Eu tenho bastante dinheiro. Eu não preciso de dinheiro. Eu não quero dinheiro. Quero gerar renda para o país. E assim como eu fiz com a Intel entrou em cena. Eles tinham um problema. Eu disse: posso resolver o problema, mas acho que vocês deveriam dar 10% da empresa de vocês para os Estados Unidos. Ele ficou tipo, uau. Eu disse: sim, posso ajudar vocês com o problema, mas vocês têm que dar para os Estados Unidos, não para mim. Às vezes eu digo, me dê, mas quando eu digo me, estou falando, eu adoraria aceitar, mas acho que as autoridades não iam gostar muito disso, né? Tenho muita consciência da importância da aplicação da lei, talvez mais do que qualquer outra pessoa na história. Na verdade, um amigo meu, que é muito inteligente, disse: sabe, você tem que ser o cara mais honesto da história. Porque você foi examinado, seus livros, seus registros. Tem um grande negócio. Todos os registros. Eu mandei esses democratas contratarem as maiores empresas de contabilidade, os maiores escritórios de advocacia, os maiores. Passei por anos de abuso. E aqui está eu. Eles não encontraram nada de errado. Lembrar? Queremos as declarações de imposto de renda dele dos últimos anos. Nós o queremos. Por fim, na Suprema Corte, surpreendentemente, sou o único. Isso não poderia acontecer com mais ninguém. Você precisa entregar sua declaração de imposto de renda, certo? Entreguei minha declaração de imposto de renda daqui até aqui. É um grande negócio. É um ótimo negócio. E eu construí um ótimo negócio, tipo, muito maior e melhor do que qualquer um sequer imagina. Mas eu entreguei minha declaração de imposto de renda. Eles vão daqui até o teto, praticamente. Eles os pegaram. Título: Trump divulgará a declaração de imposto de renda. A Suprema Corte decidiu isso. Eu entrego minha declaração de imposto de renda. Você acredita nisso? Todo mundo. Você não deveria fazer. Você não deveria fazer isso. E ao brigar, eles acham que você está tentando esconder alguma coisa. Sabe, naturalmente. Entreguei-lhes as suas declarações de impostos. Essa foi a última vez que ouvimos falar disso. Eles contrataram a maior firma de contabilidade do mundo, os advogados mais poderosos do mundo. Eles gastaram milhões e milhões de dólares analisando essas declarações. Não saiu uma única matéria dizendo que eu fiz algo errado. Então, esse meu amigo, um cara muito sofisticado, rico, inteligente, disse: não tem. Que eu saiba, ninguém conseguiria passar por um exame desses e não acabar na prisão. Ninguém jamais teve que sofrer como eu sofri. Ninguém nunca fez isso com mais ninguém. Sabe, havia uma expressão que dizia: Andrew Jackson foi o presidente mais maltratado da história dos Estados Unidos. Você sabe quem ficou em segundo lugar? Isso está diante de mim. Você sabe quem ficou em segundo lugar? Abraham Lincoln. Mas ele teve uma guerra civil, então temos que dar um voto de confiança a ele. Mas Andrew Jackson foi tratado de forma horrível. Ele foi um grande general e um bom presidente.
Foi tão ruim que a esposa dele morreu. Quero dizer, a esposa dele morreu. Eles foram horríveis. Mas eu acabei de ver um relatório que saiu outro dia. Eu deixo todos eles no chinelo. Eu deixo. Ele nunca foi impeachmentado 2 vezes. Ou ele foi impeachmentado 2 vezes ou nada, por causa de uma ligação perfeita, lembra? Ligação perfeita. Tim Scott, que é um cara ótimo, um cara maravilhoso, da Carolina do Sul. Um cara correto, né? Ele é um cara bom, uma boa pessoa. Ele é uma pessoa honesta. Ele leu uma transcrição. Graças a Deus eu tinha uma transcrição. Basicamente, a ligação foi gravada porque eles gravam as ligações. Eu nem sabia. Então, essa ligação foi gravada? Sim, senhor. Eu disse: "Ah, então traz aí". Eu nem sei. E nós lemos a transcrição. Estava perfeita, estava tão boa. Eu disse para a Ucrânia não trapacear. E se você vir qualquer trapaça, reporte ao Procurador-Geral dos Estados Unidos. Essa foi a minha ligação. Disseram que eu estava tentando intimidar. Eu disse: intimidar. Eu disse: só não trapacei. E nós temos um acordo assinado de que a Ucrânia não pode trapacear. Você sabe disso. É o único país com o qual a gente realmente tem um acordo assinado. Eles violaram o acordo muitas vezes, eu te digo. Você vai descobrir. Eu também estava certo sobre isso. Mas ninguém foi enganada. Mas esse cara me disse para você ter escapado. Mas uma coisa, e eu vou encerrar por aqui, porque o Jim Jordan ali atrás, campeão mundial de luta livre. 128 vitórias e uma derrota. O que aconteceu com esse único cara? O Russo. Como você ousa perder para um russo? Você sabe qual é o recorde mais impressionante do Jim? Porque eu sou muito ligado em esportes. Eu amo esportes. Jim foi para o ensino médio. No ensino médio, ele era considerado tipo o melhor lutador. Mas ele foi invicto no ensino médio. Agora, o que isso significa é que, como calouro, ele estava vencendo os veteranos. É verdade isso? Você realmente ficou invicta? Sério? Você ficou invicto no ensino médio? Isso significa que, como calouro, ele teve que vencer os veteranos. Ninguém conseguia, porque há uma diferença enorme entre um calouro e um veterano. Para mim, isso é mais impressionante do que qualquer outra coisa, mas também fiquei impressionado com a sua capacidade de luta. Agora precisamos fechar o negócio, Ken. Precisamos fechar o negócio. Fecha esse negócio. Mas eu. Mas, sabe, eu respeito o Jim. Eu o vi. E na primeira vez que o encontrei, olhei para ele e pensei: que cara durão. Mas reparei nas orelhas. Elas estavam um pouco ásperas. Eles eram um pouco rudes. Algumas pessoas diriam: um pouco de couve-flor na sua orelha. Eles perguntaram: Jim, você já lutou antes? Sim, eu fiz. Onde? Era Ohio State ou algo assim? Tipo, ele foi um All-American na Universidade Estadual de Ohio. Eu disse: sim. Como é que percebeu? Eu olho para as orelhas e consigo perceber mais ou menos. Mas você já fez cirurgia plástica nas orelhas, Jim? Porque elas estão melhores agora do que estavam da primeira vez. Elas cicatrizaram ao longo dos anos. Elas cicatrizaram. Na verdade, agora você está lutando provavelmente com pessoas muito mais duras, os lunáticos da esquerda radical, né? Mas enfim, eu só quero encerrar dizendo o seguinte: quero dizer que vocês são pessoas incríveis. Nós temos toda a política. Nós temos coisas maravilhosas. Só fiquem juntos. Vocês têm que ir. Temos algumas pessoas que tornam a vida muito difícil. Eles não têm isso. Eu costumava dizer, eles não têm o Mitt Romney entre eles. Quero dizer, o Mitt Romney era muito difícil. Sabe, ele era quase como, para eles, ele estava do lado do Senado. Mas nós temos algumas pessoas que são realmente ruins. Quero dizer, eles são ruins, mas talvez eles se endireitem. Talvez alguém aqui na sala possa sentar com eles e colocar juízo na cabeça deles. Porque o que estamos fazendo é o certo para o país. Nós não somos republicanos nem democratas. Estamos fazendo o que é certo, Thaís. Se você olhar o que estamos tentando resolver, o problema da saúde, estamos tentando conseguir um atendimento melhor por um preço mais baixo. Quero dizer, isso é uma coisa boa, né? E uma coisa que eu aprendi, só para concluir, e eu disse isso há mais ou menos um mês e meio, e foi a coisa número um no país, até a mídia mentirosa cobriu. Eles tentaram dar uma conotação negativa, claro. Eu disse, li uma matéria sobre as seguradoras ganhando uma fortuna mesmo. As ações deles subiram 1.700%. Quem investiu recentemente em uma ação que subiu 17 vezes? E isso porque o dinheiro que eles estão recebendo do Obamacare é enorme. E do governo, de modo geral. Isso significa que eles estão ganhando uma fortuna. E assim que isso acontecer, porque eu sou tipo, eu tenho um talento natural, não quero repetir, mas eu tenho um instinto natural para negócios. Eu faço, eu sempre tive.
Fiz coisas, algumas coisas que as pessoas disseram: "Você é louco", e ganhei muito dinheiro com isso. Fiz muitas coisas boas. Eu tenho um instinto, não é? Alguém disse: "Ele tem os melhores instintos políticos de qualquer político dos últimos 150 anos". Eu disse: "Não, não tem. Eu realmente não acredito que tenha. Acho que tenho bons instintos, tenho bom senso". Mas disseram que foi um elogio e tanto, mas não acho que isso seja necessariamente verdade. Mas eu tenho boas políticas, tenho um bom senso comum. E talvez eles transformem isso em instinto. E eu realmente me tornei presidente. Então não pode ser tão ruim assim. E eu nunca tinha feito isso antes. Não se esqueça, eu me candidatei à presidência. Teve um político que me disse com muita convicção: "Senhor, já concorri a cargos públicos 20 vezes e ganhei 17". E eu sei do que estou falando. Isso foi bem no começo da minha primeira vez. Eu disse: "Bom, só concorri uma vez e ganhei, mas ganhei para presidente". Ele disse: "Nessa aí você me pegou. Ele está sentado nesta sala agora mesmo, esse safado. Ele sabe de quem eu estou falando". Ele pegava no meu pé, mas acabou se mostrando uma pessoa decente. Não é o melhor da sala, mas é uma pessoa decente. Não é meu favorito aqui na sala, mas é decente. Mas tem uma coisa que a gente tem que é muito forte, e é notícia falsa. Prêmio Pulitzer, né, Dong? Prêmio Pulitzer. Ele ganhou um por causa da bala. Ele tinha a bala, mas ganhou quantos prêmios Pulitzer? 3 prêmios Pulitzer e todos caras talentosos. Esses caras são ótimos. Eu não gosto do pessoal lá atrás. São eles que tiram as fotos. Me faz parecer magro por uma vez, Doug. Você está me fazendo parecer um pouco gorda. Não estou feliz com isso. Mas uma coisa que eu vi e descobri nos últimos 2 meses, quando você diz para as pessoas que queremos que o dinheiro seja pago para elas, para que possam comprar seu próprio seguro de saúde e cuidados médicos, isso é como eu acabei de dizer isso e disse porque li uma matéria na primeira página de um certo jornal, que eu nem menciono, porque é um jornal tão idiota, tão ruim, ficou tão distante do Wall Street Journal, eu nem menciono. Eu me recuso a dizer qual é, eu me recuso a dizer que é o Wall Street Journal. Eles perderam Roma, esse não é o antigo Wall Street Journal. Mas eu li uma matéria no Wall Street Journal e dizia que as companhias de seguro estão lucrando tanto. Eles não estavam menosprezando ou nada do tipo. E acho que como investidor você fica feliz. Quando li aquilo, pensei, espera um minuto. Eles estão ganhando esse tipo de dinheiro. E eles estão ganhando por causa de políticos idiotas. Odeio dizer que nós permitimos que eles ganhem. Se vocês conseguirem se reunir, porque, sabe, isso não é uma das nossas questões. É a única coisa que me estranha. Eles são péssimos nisso. Eles criaram o Obamacare. Nós tentamos lutar contra isso. Quase conseguimos vencer, mas faltaram 3 votos. Deveríamos ter conseguido esses votos. Mas olha, se você quer mudar isso aqui, você trabalha com um sistema de nação favorecida. Você trabalha nas fronteiras. Você trabalha em todas as coisas que conversamos. Mas agora você tira a questão do sistema de saúde deles e eles querem lutar por isso. Sabe por quê? Eles são todos controlados pelas companhias de seguro e não conseguem lutar de forma eficaz. Não há nada que eles possam fazer. É quase como a questão do documento de eleitor. Quando eles tentam lutar, eu vi um cara tentando explicar outro dia porque não deveríamos ter documento de eleitor, e o cara era um idiota. Ele parecia um imbecil. É o mesmo tipo de questão. Deixe o dinheiro ir para uma conta de saúde, ou seja lá como você fizer. Deixe o dinheiro ir direto para as pessoas. Agora, você tem que ser um pouco flexível quanto ao Haig. Você sabe disso. Você tem que ser um pouco flexível. Você tem que dar um jeito. Você tem que usar. Criatividade, você tem que dar um jeito. Somos todos grandes fãs de tudo, mas você tem que ser flexível. Você precisa ter flexibilidade. Eu fiz uma declaração. Deixe o dinheiro não ir para os grandes figurões das companhias de seguro, que lucraram 1.700% em um curto período de tempo. Deixe o dinheiro ir direto para as pessoas, para que elas possam comprar seu próprio plano de saúde. E, e eu acho que nunca disse nada que tivesse mais impacto do que isso. Sabe, eu falo muita coisa e tenho muitas boas ideias. E essa foi uma ideia que, quero dizer, o mundo inteiro ficou maluco. O país inteiro ficou maluco. O mundo ficou louco de inveja. Se vocês conseguirem fazer isso de alguma forma, senhor, presidente, Tom, todos vocês, Steve, se conseguirem fazer isso, esse vai ser o tema de vocês. E outra coisa é a fertilização.
Eles estão tentando nos atacar por causa da fertilização. Eles estavam completamente errados sobre a fertilização. Quando recebi uma ligação de uma jovem senadora maravilhosa do Alabama, dizendo que eles tinham acabado de perder um caso, e nesse caso nunca fui recebido com tanto desprezo. Amigos dela estavam simplesmente enlouquecendo. E eu disse: me explique qual é o problema. E era sobre FIV, a fertilização. Um juiz decidiu contra e disse que todos os locais de fertilização tinham que ser fechados, tipo, imediatamente. Teria sido um desastre. E felizmente eu assumi a questão e nós passamos a ser donos do tema. Mas agora eu entendo que eles estão tentando criar um caso sobre a fertilização. Você não pode deixar que eles façam isso. Questão muito importante. Todas essas questões são muito importantes. Mas você pode ser dono da pauta da saúde. Descubra uma solução. Deixe o dinheiro ir diretamente para as pessoas. Ele vai para uma conta de saúde. Dá para fazer várias coisas que você pode fazer. Mas você não pode deixar dinheiro para seguradoras. Sabe, eu vou me reunir com as seguradoras. Eu disse, vou me reunir com eles, porque eu já me reuni com as empresas de medicamentos. E foi aí que descobri o que estava acontecendo. Com o fato de que estávamos pagando 10, 13 e até 14 vezes mais do que a Europa e outros lugares. Eu aprendi isso na reunião. Agora eu vou me reunir com eles em alguns dias. Vou me reunir com todos eles, 14 empresas. Vou me reunir com todos eles. Também vou me reunir com as empresas de petróleo. Vamos lá. Você sabe do que se trata. Temos muito petróleo para explorar, o que vai fazer o preço do petróleo cair ainda mais. Mas se você conseguir criar um sistema de saúde, lembre-se disso, onde o dinheiro vai para as pessoas, você simplesmente venceu. Eles não conseguem lutar contra isso. Eles são controlados pelas seguradoras. Vocês não recebem dinheiro das seguradoras. Eles recebem. Eles recebem uma quantidade enorme de dinheiro. É o maior doador deles. Eles vão tentar lutar contra vocês, mas não conseguem vencer essa luta. Se você explicar, o dinheiro vai direto para as pessoas. Esse vai ser o seu desafio. A outra questão é a energia. Os preços da sua energia caíram muito desde aquele presidente. E ninguém quer. Eu vi na televisão, os preços da energia caíram 3%. Não, eles não caíram 3%. Eles custavam 3 dólares e 50 centavos e 4 dólares. Agora custa 1 dólar e 99 centavos por galão em muitos postos de gasolina. E está piorando ainda mais. E isso equivale a um enorme corte de impostos. E essa é outra coisa, cortes de impostos. Gorjetas não são tributadas. Não há imposto sobre a segurança social. Não há imposto sobre horas extras. Agora pense nisso, gorjetas não são tributadas. Isenção de impostos para idosos que recebem o seguro social. Não há imposto sobre horas extras. Você pode deduzir se comprar um carro e fizer um financiamento para ele. Pela primeira vez, pessoas de renda média. Todas as pessoas podem deduzir, mas nunca tiveram uma dedução assim antes. Isso era só para os ricos. Eles conseguiam essas deduções. Eles têm tantas deduções. Agora você pode deduzir os juros do financiamento do seu imposto. Ninguém achava que isso era possível. Vai ser fenomenal para as montadoras, mas é ainda mais fenomenal para as pessoas. É como ganhar sabe, é como pagar metade do carro. Todas essas coisas. Você tem muita munição. Tudo que você precisa fazer é vendê-lo. Impostos. Mas a única coisa que eles sabem sobre os impostos, eu a chamo de a grande e bela conta. Acho que ficou ainda melhor. Mas a grande, linda e enorme conta é exatamente isso. Há tantas coisas boas na proposta que você precisa divulgar. Porque o pessoal lá no fundo da sala não vai fazer isso. É por isso que eu adoro televisão ao vivo. Porque eles não podem. Bem, às vezes eles desligam a câmera, mas ficam constrangidos quando fazem isso. Sabe, se a gente estiver indo forte demais, indo bem demais, se as luzes se apagarem, é sinal de que você está indo bem. Se as luzes estiverem acesas, aí você tem um problema, beleza? Eu vejo aquela luzinha vermelha. Aquela luz acende. Se aquela luz. E isso é ruim, não é? Se aquela luz apaga, você sabe que está fazendo um bom trabalho. Porque você está enfrentando os democratas e está enfrentando as notícias falsas. E é impressionante como eles podem ser tão burros. E eles não têm mais credibilidade. E você pode vencê-los. Quer dizer, é aquela velha história de que, sabe, nunca lute contra a imprensa. Mas você não tem escolha, porque é quase como se eles tivessem se radicalizado. Mas você está enfrentando a imprensa. Mas você pode vencê-los. É por isso que estou aqui. Quero dizer, eu tinha Kamala. Eu estava ganhando do Joe por 30 pontos. E aí eles trocaram meio. É como um lutador no ringue. Ele está perdendo. Então vamos colocar outra pessoa para o lugar dele. Muito injusto. Eles trocaram no meio da eleição.
Eles disseram que ele ia perder. Então vamos colocar outra pessoa. E felizmente ela era tão ruim quanto ele. Provavelmente um pouco, eu sei. Você diria que é tão ruim ou pior? Perto, bem perto. Mas levou 6 semanas. Foi um período de lua de mel, 6 semanas. Levou 6 semanas para descobrir que ela não tinha o que era preciso. Mas você tem que ganhar as eleições de meio de mandato, porque se a gente não ganhar, vai ser, quer dizer, eles vão arrumar um motivo para me empichar. Eu vou ser empichado. A gente não faz impeachment deles. Sabe por quê? Porque eles são mais maldosos do que a gente. A gente deveria ter feito impeachment do Joe Biden por uma centena de motivos diferentes. Eles são maus e inteligentes, mas felizmente para vocês, eles têm políticas horríveis. Eles podem ser o mais inteligentes possível, mas quando querem fronteiras abertas, quando querem, como eu disse, homens nos esportes femininos, quando querem transgênero para todo mundo, tragam seus filhos. Vamos mudar o sexo do seu filho. É só mandar eles para cá. Em alguns casos, como em Minnesota, eles nem avisam os pais. É isso mesmo. E ninguém acredita quando eu falo isso. Acho que temos 6 estados. Ninguém, tô certo? Ok, o Tom Henner avisa. Sim, Tom. Mas é verdade. Quando a criança volta, eles ficam com a criança. Eles operam a criança. Eles não avisam os pais. Não dá para acreditar. Nós temos políticas ótimas, sólidas e de bom senso. Eles têm políticas horríveis. O que eles fazem é se unir. Eles nunca votam contra. Eles me empicharam. Eu nunca imaginei que seria empichada. Recebo uma ligação. Você acabou de ser empichada. Eu disse, o que isso significa? Eles levaram 10 minutos. Eles empicharam o presidente, que fez um trabalho muito bom, diga-se de passagem. Eu reconstruí nossas forças armadas, a força espacial, eu consegui tudo. Eu fiz muita coisa. Eles me empicharam por nada. 2 vezes por nada. Felizmente, vocês estavam do nosso lado e fomos unânimes. E na segunda vez, as poucas pessoas. Nesse grupinho, como a Rice e outros, todos já saíram. Todos eles já foram embora, exceto um que a gente vai meio que deixar por aí. Um cara que tem um estado que, sinceramente, é melhor deixar ele por lá mesmo. Mas pensa bem, todo mundo foi embora. Todo mundo foi embora. Isso me deixa tão feliz. Não quero parecer vingativo, mas fico tão feliz que todo mundo. E eles realmente sumiram, viu? Eles perderam de lavada. Aquele cara chamado Rice, ele perdeu por 48 pontos, né? Lembra dele? Ah, não. Olha ele ali. Que trabalho você fez, senhor? Fry, deputado Fry. Eu procurei alguém. É verdade, essa foi uma boa escolha. A gente também fez algumas escolhas ruins, porque às vezes é preciso. Eu falei, quem diabos pode concorrer contra esse cara, o Rice? Era um destrutor Trump mais 40. Teve protesto na casa dele naquela noite. Sabe, ele votou, eu voto pelo impeachment. E naquela noite teve protesto. Aí eles falaram, quem diabos? Só me arruma alguém. Qualquer um, só para preencher. E aí não, tem que ser uma pessoa viva, respirando. E se eu conseguisse um gênio, seria ótimo. E conseguimos um cara que é muito bom. Ele tem sido, eu acho. Vocês estão satisfeitos com ele? Acho que sim. Levanta aí, irmão. Ele é ótimo. Eu perguntei, de onde ele veio? Ele é um senador, senador estadual. Eu disse, tudo bem. Conversei com ele uma vez. Falei, você está aceito. Mas eu não fazia ideia de como ele era bom. Você fez um ótimo trabalho. Você tem feito um ótimo trabalho. E o povo gosta dele. Então ele tem feito um grande trabalho. Eu só quero dizer uma coisa. Eu não li uma palavra disso aqui. Quem mais, pelo amor de Deus, conseguiria fazer isso? E acho que te dei alguma coisa. É só um roteiro. E é um roteiro para a vitória. Você tem tantas dicas boas. Você tem que usá-las. Se você conseguir vender isso, a gente vai ganhar. Ganhamos 2 disputas em, tipo, 50 anos. Por algum motivo, não sei por quê, mas só não lute contra isso. Não faz sentido. Foram 2 vezes e foram circunstâncias incomuns. Então, seja republicano ou democrata, quem ganha a presidência, o outro partido ganha as eleições de meio de mandato. E isso não faz sentido, porque tivemos o ano mais bem-sucedido, provavelmente, da história. Dizem isso. E agora você soma o que aconteceu basicamente ontem. Tivemos o primeiro ano mais bem-sucedido de qualquer presidente na história. E isso deveria ser algo positivo, então transforme isso em algo positivo. Então, com isso, eu me despeço de vocês. Eu me despeço mesmo. E comecei dizendo, eu amo todos vocês. E vou terminar dizendo, eu amo vocês. Vocês são pessoas incríveis. O que vocês fazem por este país é incrível.
E muito obrigado a todos vocês. Obrigado. Obrigado.